Hoje nós vamos ver como está a carteira que eu iniciei junto com vocês aqui no comecinho do canal, e nessa carteira eu sempre aportava, esteja a bolsa na máxima, na mínima, na média, seja qual for onde estava o Ibovespa, eu sempre estava aportando a mesma quantidade de dinheiro, que era R$ 250. Então esteja a bolsa na mínima, na máxima, sempre R$ 250, para mostrar que a bolsa de valores também é para quem tem pouco dinheiro para investir. Essa carteira era a carteira do canal, mas agora é a carteira da minha filha, tá? Então ela vai para minha filha em algum momento, e talvez essa carteira faça você refletir, e talvez não precise tanto preciosismo para ficar escolhendo aí as mínimas históricas. Nessa carteira eu só fui aportando, 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 e a rentabilidade está muito bacana. Embora sim, eu acredito que aportar uma quantidade de valor maior nas mínimas possa fazer uma diferença, ainda assim, mesmo sem essa opção de fazer isso nessa carteira, a gente conseguiu uma ótima rentabilidade. Então, primeiro nós vamos dar uma olhada na rentabilidade da carteira aqui na BTG, e depois a gente vai lá para o Investidor 10, tá? Então, nós temos neste último mês 9,80 de rentabilidade na carteira, contra 0,81 do CDI. É importante você lembrar que o CDI tem imposto de 22,5%. Normalmente, aí, conforme o tempo vai passando, ele chega no mínimo a 15%. Então, é um imposto grande. Então, isso aqui é bruto, não é líquido, tá? Enfim, carteira com 9,81 nesse último mês. Nós vamos pegar um prazo aqui do ano inteiro, né? O ano atual, nós temos uma rentabilidade de 32,74% contra 12,94% bruto do CDI. Se for pegar desde quando que eu mudei a carteira para BTG Pactual, que foi ali em novembro de 2022 mais ou menos, nós temos uma rentabilidade de 51,5% contra 16,2% bruto do CDI. Então olha só, em um ano e 2 meses, uma rentabilidade de 51,5%. E quando a gente vem aqui no Investidor 10 no ano atual, nós temos uma rentabilidade de 31,5%, está 1% ali a menos do que na BTG. Isso provavelmente que eu fiz algum cadastro manual aqui com algum valor incorreto, mas aí 1% só, não vamos esquentar a cabeça com isso, depois eu revejo esses números aqui. De qualquer forma, a gente pode ver uma rentabilidade superior ao IPCA, superior ao CDI, né? O CDI ainda está vendo bruto, superior ao Ibovespa, superior ao SMAL, superior a qualquer indicador que nós vamos colocar aqui. E lembrando, né, que nós seguimos o básico de aportar R$ 250, esteja a bolsa na mínima ou na máxima, sempre 250. Só contextualizando, para caso você seja novo no canal, eu já invisto aí desde 2007, então são muitos anos de bolsa. Eu iniciei essa carteira ali junto com o canal, e eu estabeleci num primeiro momento, aqui 2021 e 2022, uma série de regras. Vamos então limitar R$ 250 por mês. Essa aí é bacana porque é a realidade de muitas pessoas, aportar pouco e aportar ali como um reloginho, para mostrar que também é fácil. Aí beleza, a gente manteve, mas teve outras regras que não faziam o menor sentido. E a questão ali de limitar o peso por setor, limitar o peso por ação. Eu nunca usei isso na minha carteira principal, tentei aplicar aqui para simplificar muito, mas não vale a pena. Então isso aqui atrapalhou muito o desempenho da nossa carteira nesses 2 primeiros anos, e aí depois que eu tirei esses limites, me senti livre aqui para aportar aonde eu queria. E a gente viu a Sanepar ganhando um peso maior, a Transmissão Paulista deu uma disparada na carteira, isso por conta que eu tirei esse limite. Então isso aí leva-nos ao seguinte entendimento também: quem faz rebalanceamento de carteira, talvez não faça tanto sentido. Se você gosta da empresa, por que você vai vender ela para colocar em outra, né? Então, enfim, essa é a minha estratégia. Nessa carteira que eu tentei fazer o máximo de regras possível para fazer um negócio mais meio que um piloto automático, e não deu certo esse negócio aí de limitar por setor e ação não, tá? Então olha só, essa questão de não ficar limitando o peso por ação ou setor me proporcionou eu colocar na Transmissão Paulista um peso na carteira de 22,5%, isso contando ali o fundo imobiliário que eu tenho ainda, né? Então 22,5% na carteira inteira. Olha só o ideal. Não vou seguir o ideal, foi muito melhor assim. Sanepar 11%, Engie quase 10%, aí nós temos na sequência o pessoal do SET, que é a Cosan e o Bradesco, aí temos Itaúsa, Porto Seguro, BB Seguridade, Copel e Banco ABC aqui na casa dos 5. E aí nós temos o pessoal na casa do 4 e 3 aqui, Alupar, ASB3, Banco do Brasil e Caixa de Seguridade. Todos com uma rentabilidade muito bacana, sem considerar dividendos. Apenas o Bradesco aqui está um pouco no negativo ainda. E aqui está o peso por ação na carteira. Você pode ver que aumentou um pouquinho aqui em cada uma, porque não está contando o fundo imobiliário nesta divisão aqui.
E aí um ponto muito importante, não existe uma única empresa dessa carteira que eu não acompanhe de perto, não exista um único desses setores que eu não entenda profundamente como funciona, embora eu possa dizer que talvez a energia elétrica eu tenha um conhecimento um pouco superior. Eu, por exemplo, trabalhei 8 anos para a Sabesp, eu sei aqui como é que funciona o setor de saneamento muito bem, bancos e seguradoras também conheço muita dinâmica, e quando a gente fala aqui de Cosan, uma empresa que a primeira vez que comprei ela na minha carteira principal já fazem aí uns 15 anos, então todas as empresas e todos os setores da minha carteira eu entendo profundamente. Então não é incomum você encontrar no canal eu explicando não somente sobre as ações, mas também sobre as empresas, porque de trás de cada ticket ali, TRPL4, existe uma empresa, a gente tem que entender o que ela faz. Você deve ter visto, inclusive, eu indo além, né? Mostrando ali para onde uma empresa quer crescer, quer inovar em alguma coisa, eu vou lá e explico. Por exemplo, hidrogênio verde, né, eu expliquei como funciona, como as empresas produzem hidrogênio verde, é diferente no caso da Sanepar usando biogás, é diferente no caso das elétricas. Então, eu gosto de entender cada detalhe de como as empresas funcionam também. E quando falamos de patrimônio, ele não parou de subir, a evolução foi muito grande ao longo do tempo, embora tenha oscilado em alguns momentos. Então é importante a gente pensar da seguinte forma: o patrimônio não deve ser o foco do curto prazo, mas no longo prazo sim ele é importante, porque se a gente ganha o dividendo baseado no patrimônio que nós temos, é meio incoerente falar que patrimônio não importa, e patrimônio importa sim, o que não importa é a rentabilidade de curto prazo. Se você daqui a 7 anos realmente vê que sua carteira está performando ruim, aí alguma coisa tem de errado. Mas o fato é que muito, praticamente certo aí, em 7 anos você vai ver uma rentabilidade muito bacana na sua carteira. Então o patrimônio vai ter uma bela de uma evolução e os dividendos vão aumentar, porque é a consequência do patrimônio também. Então olha só como o dividendo foi crescendo ao longo do tempo. 364 em 2023 já equivale mais do que um 13º, né? Nós aportamos R$ 250 e aqui no ano já ganhamos mais dividendo do que um aporte de um mês. E 2024 nem começou e já temos aqui garantido 247, muito por conta da transição paulista, né, que anunciou dividendos para o ano que vem, e devemos ter então recordes, um salto bastante bacana em dividendos em 2024, tá? Então já vai ser aqui a bola de neve funcionando devagarzinho. E aí, vale lembrar também que a partir de 2024 eu já reajustei os aportes para R$ 275 por mês e não mais 250. Tem aí o ajuste da inflação, né, que a gente até demorou para fazer. E a gente pode ver o bloco 2021 dividendos mirradinhos, 2022 dividendos já deram uma melhorada e 2023 deu um salto significativo. Por que aconteceu isso? Porque o nosso patrimônio está maior e a tendência é só aumentar ao longo dos próximos anos. Por isso, regularidade importa muito. Na minha carteira principal, sem considerar opções, a rentabilidade ficou pouca coisa acima dessa carteira aqui, mas também um pouco complicado a comparação. Primeiro que é difícil a gente tirar a rentabilidade das opções, por exemplo, teve vezes que eu fiz proteção contra queda, as ações caíram e o lucro ficou todo na opção. Eu realizei o lucro na opção e não estou considerando a rentabilidade. O prejuízo ficou ali nas ações como se eu não tivesse feito a proteção. Então, é meio relativo fazer essa comparação, mas de qualquer forma, aquela carteira é uma carteira que, embora tenha performado melhor, ela deu mais trabalho também. Aqui nós seguimos o super simples, né? E também teve uma boa rentabilidade. Agora a questão é manter a regularidade na rentabilidade, se manter ali acima do Ibovespa, se manter acima da inflação. Nem todo ano vai ser possível se manter acima da inflação, mas no longo prazo eu tenho certeza que vai dar muito certo. E o que nós observamos nessa carteira ali desde o início do mês de 2021, como ela é muito focada em ativos resistentes, ativos seguros, defensivos, talvez um único case de mais crescimento seja a Cosan, o resto é pagador de dividendo. Olha só o que acontece. Na alta a gente sobe ou igual ou muito parecido com o Ibovespa, mas na hora da queda a gente resiste muito mais. E isso acontecendo ao longo dos tempos foi cada vez distanciando-se mais do Ibovespa. Então nós estamos aqui com uma rentabilidade bem superior por conta da resistência nas quedas, muito ajudada pelas elétricas, são um setor fantástico. Na minha carteira principal também tem um pouco dessa questão de segurar muito as quedas por conta dos ativos seguros, mas talvez nas altas eu tenha uma pitadinha de escolher os melhores ativos que eu vejo, na minha opinião, né? Eu acabo muitas vezes subindo inclusive mais do que o Bovespa. Por exemplo, a própria Cosan está lá, a Raízen, a PetroRio, ações que eu acredito que vão crescer muito
elas dão uma esticada, dão uma estilingada na carteira muitas vezes, e aí eventualmente eu uso opções também para dar uma proteçãozinha, enfim, vai da estratégia de cada um, mas é bem nítido que o básico funciona muito, porque é bem menos volátil inclusive que o Ibovespa, sem fazer grandes, compras difíceis, foi ali seguindo o basicão. Lembrando que se você é membro do canal, tem um link para você acompanhar como é que está essa carteira. Deixa o like no vídeo, se inscreva também no canal ativando o sino para você não perder o restante da trajetória dessa carteira, além da minha carteira principal e diversas ações que eu trago aqui. Um abraço e até o próximo, valeu!